Olá, boa noite. Recolhidos em casa, chegamos à metade do mês de junho. Um longo período de confinamento e de reflexão para todos nós. Hora de pensar na saúde, a nossa e também a do planeta. E o que vimos durante a quarentena? Menos poluição no ar, nas águas e algumas cenas nunca registradas. Animais típicos das matas passeando tranquilamente pelas nossas cidades vazias. Se você ficou surpreso, acredite, não é uma novidade. A vida silvestre sempre esteve bem perto de nós, até dentro das nossas casas. Olhe com mais atenção para o seu jardim, para a sua varanda, para a rua e logo vai encontrar algum sinal da natureza. Foi o que fez o repórter Ciro Porto. Ele foi para o quintal e ficou de plantão. O resultado? Descobertas surpreendentes que você vai ver agora nesta coprodução com a IPTV, afiliada da Globo no interior de São Paulo e sul de Minas. Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado. Lugares onde existe natureza exuberante. Biomas que guardam todas as plantas, todos os bichos. Mas será que a natureza está sempre tão distante dos centros urbanos? Ou é só uma questão de olhar com mais atenção e ver o que acontece ao lado da gente? Seja nas cidades, nas praças e até no quintal das casas. Há cerca de 2 anos e meio, nós começamos a registrar os animais que aparecem aqui no quintal da minha casa. E com a quarentena por causa do Covid-19, surgiu um tempo para a gente organizar tudo e mostrar. Se prepare, você vai se surpreender com a quantidade de bichos que vive bem perto da gente. Vamos voltar um pouco no tempo, para a primavera. O sol passa a iluminar mais o hemisfério sul. Os dias ficam mais longos que as noites. O calor aumenta e a chuva começa. É a época da vida se renovar. Várias espécies de aves entram no período de acasalamento. Sabiás, tico-tico, corruíra, sanhaço. Uma variedade de aves inicia a cantoria para atrair as fêmeas. O casal de João de Barro canta em dueto. Esse outro João, o Teneném, canta sozinho, mas tem sua graça. Não demora e os ninhos aparecem. Sanhaços gostam de construir nas palmeiras, mas em linhas gerais, qualquer arbusto fechado ou lugar protegido serve. A reprodução das aves começa assim que a temperatura sobe, deixando o inverno para trás. As aves vão utilizar de frutas silvestres para alimentar os filhotes, como a amora, por exemplo. Mas só fruta não garante o crescimento deles, é preciso proteína. E o calor faz aumentar também a quantidade de insetos, que se transformam na principal fonte de proteína dos filhotes. E olha só quanta proteína brotando da terra. São siriris, também chamados de aleluias, cupins alados que saem da terra para se acasalar.
Normalmente, a revoada acontece no final da tarde, depois da chuva. E a passarinhada aproveita. O sabiá do campo se esbalda. Já o João de Barro deve estar com filhotes famintos em casa. Olha só como é bom de bico. Difícil acreditar na quantidade que ele pega para levar para a cria. E a oferta de alimento é tanta que até o pica-pau verde barrado apareceu para fazer uma boquinha. Com o bico forte, nem esperou os siriris saírem da terra. E quem diria? Até as formigas se aproveitam dos siriris como alimento. O gramado vira um campo de batalha. Uma verdadeira luta de vida e morte. Nessa região, a Serra dos Cocais, interior de São Paulo, é comum avistar tucanos. Sempre exibindo a plumagem perfeita. Esse aí resolveu molhar o bico. Que bicho bonito, né? Não há dúvidas, mas é também selvagem. Com esse tamanho, não são insetos a fonte de proteína que ele busca para os filhotes. Esse se aproxima de uma palmeira do vizinho. Encontra entre as folhas secas um ninho de pomba. A mãe tenta proteger, mas não resiste à bicada. Perde penas e é forçada a sair. Indefeso, o filhote é presa fácil. E antes de ser levado para o ninho, é morto. É uma cena forte, pelo menos aos nossos olhos. Já para os filhotes de tucano, em algum lugar perto daqui, é apenas alimento. De volta ao local do crime. Bem, não houve crime algum. O tucano apenas seguiu o instinto dele. E a pomba vai procurar outro lugar mais seguro para fazer o ninho. Ver uma cena de predação assim, principalmente quando envolve filhote, é chocante mesmo. Mas de certo que a gente tem uma constatação. A vida se alimenta da morte e isso vale para a gente também. A maioria de nós come peixe, frango, carne de porco, carne de boi. Eu sei que você não mata para isso. Nem eu. Mas uma coisa é certa. Alguém fez e faz isso para a gente. Mas vamos tentar melhorar agora a imagem de cruel do tucano. Esse outro foi encontrado com a asa ferida por um casal que vive num sítio em Limeira, também no interior de São Paulo. Dona Kika e seu José viram a poltrona da sala e o micro-ondas servirem de puleiro do tucano. Hoje, apesar de completamente livre, o tucano insiste em visitar o casal. E tem até um lugar especial. Que delícia de fruta, mamãe! Opa, mais uma! Pega. Aí, muito bem, garoto. Nesses tempos de pandemia que vivemos, está cada vez mais claro o quanto dependemos um do outro. Médicos e enfermeiros são heróis da humanidade. E na natureza, eles também existem. O que seria das árvores atacadas por larvas e outras pragas se não fossem os pica-paus? São os enfermeiros das matas. Eles podem achar que estão só comendo, mas são fundamentais para a vida das árvores. Em outros casos, o ataque de pragas numa planta é fulminante. Veja essas folhas. As lagartas são vorazes e contra elas a palmeira é indefesa. Felizmente, as gralhas aparecem e o apetite delas resolve o problema. A gralha é uma das aves mais inteligentes, capaz de gravar o canto de outras aves e diversos sons. Essa reproduz o seu repertório baixinho.
mas dá para ouvir até o relinchar de um cavalo. No Brasil, todas as gralhas, elas são parentes dos corvos, do corvo. Aquele corvo de filme de terror, do filme do Hitchcock, também Os Pássaros. Por elas serem parentes dos corvos, os corvos isso já é comprovado por várias pesquisas, eles são considerados uma das aves mais inteligentes que existem. O peso do cérebro corresponde para uma porcentagem muito grande do peso total do corpo. Maior que em outras aves. Um dos maiores entre as aves. Esse número nos corvos é tão impressionante que ele é comparável ao mesmo valor em grandes espécies de primatas, como orangotangos e outros animais super inteligentes próximos a gente, e também a cetáceos. Os cetáceos, que é o grupo formado pelas baleias e pelos golfinhos, eles também têm esses valores muito elevados. Essa gralha, um pouco diferente da gralha do campo, é uma gralha picaça, que também foi encontrada filhote caída do ninho. Este casal de Itaú de Minas cuidou do bicho e o batizou de Futrico. O porquê do nome? Porque ele é meio bagunceiro. Ele gosta de fazer uma bagunça. Só que nós não sabemos se é futrica ou futrico. Na casa deles dá para notar como é inteligente. Aprendeu até a abrir a panela para comer arroz. E não adianta cobrir nada. Futrico dá sempre um jeito para comer. Roubando pão, né, futrico? Você acha que as aves aparecem só em chácaras e sítios? Então veja esse exemplo de um morador no centro de Campinas. Numa sacada com menos de 2 metros quadrados, esse fotógrafo colocou vasos, bebedouros e frutas. Olha aí o resultado. Sanhaço do coqueiro, sanhaço cinzento, sabiá do campo. Muito gratificante, né? Ver eles vindo num ambiente que você fez para eles e eles aproveitarem isso o dia inteiro. Eu tenho um monte de animais de estimação que estão livres. Esse lugar poderia chamar o Muro da Alimentação ou da Vida. Aqui a gente coloca frutas, sementes e água para a passarada. E podemos contemplar a beleza de cada um. Parecem sempre felizes. Comem, bebem e se refrescam. João de Barro, saí azul, saíra amarela, sanhaços, sabiás, canários e pombas disputam o lugar. E quando chega a maior ave do quintal, a área parece até pequena. O jacuaçu mede cerca de 70 centímetros e pesa até 1,2 kg. Tem um apetite por frutas e esparrama tudo. Essa é a chéfera, árvore ornamental na Austrália e Nova Guiné, introduzida no Brasil. Também conhecida como árvore guarda-chuva. Aqui, essa planta guarda é comida para passarinho. Produz esses frutos vermelhos carnudos, disputados por bicos de todos os tamanhos. Os tucanos fazem até malabarismo para comer. Esse é bom de bico mesmo, não acha? Entre março e maio, essa árvore se transforma num restaurante muito bem frequentado. Desde espécies mais comuns como bem-te-vi, sabiás, sanhaços, até a saíra amarela. Há também visitantes ilustres, como o saí-andorinha, uma das aves mais bonitas do Brasil. E a tesourinha da mata, espécie considerada vulnerável hoje em dia e exclusiva da Mata Atlântica. Outras árvores também atraem visitantes raros por essas bandas.
Esse é o único registro do japu-guaçu. E existe um arbusto que, por florescer o ano inteiro, funciona como lanchonete, mas só para as aves que gostam de néctar, como saíras, o encontro e principalmente beija-flores. Eles só existem nas Américas e em nenhum outro lugar do mundo. São mestres de voo, capazes de parar no ar, voar de marcha ré. E fazem isso com a maior facilidade. É a rotina deles. Os beija-flores são aves com capacidades impressionantes, bailarinos do ar. São aves, vamos dizer assim, que vivem no extremo, né? No extremo para várias coisas. No extremo do dia a dia, de buscar alimento, de velocidade. Parado, sem voar, o coração dele bate em média 250 vezes por minuto, que já é muita coisa quando você compara com o ser humano. Quando o beija-flor está voando, em algumas espécies, o número de batidas do coração por minuto chega a 1.260 vezes por minuto. Então ele vai de um extremo a um outro extremo, porque várias espécies de beija-flores, quando está muito frio, eles entram em torpor. É uma espécie de hibernação que eles fazem só durante a noite. O nível de batimento cardíaco dele chega a 50 vezes por minuto em algumas espécies. Ou seja, imagina um bicho com uma fisiologia, os órgãos, o coração especial capaz de 50 vezes de batimento de coração por minuto a 1.260 ao longo de um dia. É muito fantástico. No Brasil existem 83 espécies. Aqui em casa, já avistamos 10. De todas as espécies de aves que a gente já observou aqui, cerca de 50, existe uma estrela. Na verdade, uma das menores espécies de aves do mundo, o beija-flor estrelinha ametista. Tem um bem aqui, se alimentando dessas flores. De longe, ele parece um besouro. Só quando focamos bem de perto, dá para ver que é uma ave. Olha outro aí se confundindo com as folhas da jabuticabeira. A iridescência das penas da garganta faz refletir a cor ametista quando o sol bate. A ave parece acender. Mede apenas 8,5 centímetros, pesa cerca de 3 gramas, menos que uma moeda de 1 centavo. A fêmea não tem a cor ametista e é ainda menor. Pequeno, leve e extremamente veloz. As asas batem 80 vezes em apenas um segundo. É uma vibração. Olha só que sorte! Avistamos 2 machos do estrelinha ametista no alto da paineira. Por ser pequeno, esse beija-flor procura ficar longe de qualquer disputa com outros. Mas esses são do mesmo tamanho e a paz dura pouco. Os beija-flores maiores passam o dia assim, comendo e brigando. Os mais valentes do pedaço são o tesoura e o preto. Nenhum outro enfrenta os dois. Se os beija-flores já chamam a atenção pelo voo, parados não é diferente. O sol os transforma em joias da natureza. Brilham como pedras preciosas e revelam uma mistura de cores impressionante. Quando um beija-flor se alimenta de néctar numa flor, pode achar que está só comendo. Sem saber, ajuda a planta a se reproduzir, levando o pólen de uma flor a outra. A natureza não é só bonita, é perfeita. Nossa hóspede, a coruja. A escolha do ninho, o nascimento, até o primeiro voo dos filhotes, tudo gravado no quintal de casa.
A gente volta já já. Um filhote de coruja no quintal? O que ele está fazendo aqui? Mistério a ser desvendado. Seria uma mensageira como no filme de Harry Potter? Claro que não. Mas se existe alguma mensagem, vamos ter que descobrir. Se tem filhote, deve haver um ninho por perto. Não deu outra. No tronco seco de uma palmeira morta, outro filhote. E logo avistamos os pais, um casal de corujinhas do mato. Devolvemos o filhote apressado ao ninho. E no dia seguinte, já não havia sinal de nenhum deles. Um ano depois, observamos o casal de corujas de novo perto do tronco seco. Em questão de dias, 2 ovos foram postos no mesmo tronco. Agora, podíamos acompanhar toda a reprodução. A choca dura quase um mês, período em que a fêmea sai do ninho apenas à noite e por poucos minutos. O macho está sempre por perto, canta para demarcar o território. Durante o dia, em silêncio, vigia o ninho. E assim, depois de 27 dias e noites, nascem os filhotes. Tem cerca de 10 gramas. 2 bolinhas brancas, lembrando o algodão. A fêmea sozinha garantiu a choca e a eclosão dos ovos. Agora, o trabalho de alimentar os filhotes é do casal. Uma tarefa só possível graças às capacidades e habilidades que essa ave de hábito noturno tem de sobra. A exemplo de outras espécies de corujas, a corujinha do mato é capaz de enxergar 100 vezes mais que o homem. Um lux na escuridão, o que significa ver a luz de uma vela a 500 metros de distância. A face em formato de disco funciona como uma antena parabólica e ajuda a captar os sons. Os ouvidos, muito sensíveis, são desalinhados, o que permite a essa predadora escutar de forma bidimensional, ou seja, além de ouvir o som de um inseto, por exemplo, a corujinha sabe com exatidão de onde o som está vindo. A plumagem ajuda na camuflagem durante o dia. E é especial também à noite. Felpuda não produz sons durante o voo. Assim, a aproximação dela não é percebida. Essas capacidades fazem da corujinha uma predadora noturna por excelência. Ela vai se deslocar pelo som, mas vai utilizar também a visão. Vai utilizar a visão só quando ela se aproximar, mas a captação do som é fundamental e essa capacidade de, vamos dizer, formar uma imagem da exata localização da presa. Agora, sem dúvida também, isso serve para elas da localização e defesa também, porque elas têm muitos predadores e muitos animais que atacam as corujas. E o casal agora precisa ser mesmo eficiente. Macho e fêmea vão ter que caçar muito para garantir o crescimento dos filhotes. Nos primeiros dias, a fêmea permanece quase o tempo todo no ninho, aquecendo os filhotes. E o macho se encarrega de trazer a comida para todos. O cardápio é variado. Besouros, grilos. O macho caça sem parar a noite inteira. Durante o dia, a ordem é vigiar. Os machos são que vocalizam mais do que as fêmeas, né? E eles têm essa função de proteção
vamos dizer, da área de exploração deles, né? Proteção do ninho, dos filhotes, da fêmea que está preocupada em chocar os ovos. Proteção é principalmente através da vocalização, para dizer assim, esse é meu território e eu estou aqui para proteger a minha prole. 2 semanas depois, os filhotes, já bem maiores, apresentam uma plumagem cinza e ainda permanecem no fundo do ninho. Mas a mãe já não passa o tempo todo aquecendo a cria e sai para caçar também. E a dieta muda. Os filhotes recebem mais proteínas, baratas, lagartixas e até uma perereca. Mas apesar da insistência, nenhum parece ter gostado. Dias e noites de dedicação logo mostram o resultado. Três semanas após o nascimento, os filhotes dão o ar da graça. Se equilibram no topo do tronco. Sempre curiosos. Ora um, ora outro, volta para dentro do ninho. Quando os dois estão fora, o macho consegue até dividir a comida. E uma coisa é certa: fome não passaram. Tanto que às vezes os pais precisavam insistir. E pelo jeito, estão querendo outra coisa. As asas já batem pela liberdade, mas as patas ainda se agarram pelo medo. Ainda é preciso crescer um pouco mais. A mãe faz até carinho, uma forma de ajudar a plumagem a abrir. Depois de 27 dias do nascimento, um dos filhotes saiu do ninho, ou melhor, abandonou o ninho, já que para lá ele não vai mais voltar. Foi um voo relativamente curto, cerca de 30 metros, do tronco seco até essa árvore aqui. Mas é um voo muito significativo. Afinal, o filhote deixou a segurança e a proteção do ninho para se aventurar e enfrentar os desafios da vida. Os pais precisaram se desdobrar, cuidar do filhote apressado, sem descuidar do outro no ninho. Felizmente, na noite seguinte, o outro filhote também bateu asas durante uma chuva de madrugada. Só encontramos de manhã e olha só em que estado. Pronto, os pais ainda vão cuidar um pouco mais dos dois por alguns dias, mas já já vão descobrir a vida com as próprias asas. Há quem acredite que dão azar e até anunciam a morte. De certo, sabemos que são nossas aliadas. Se alimentam de bichos que podem ser pragas agrícolas. As pessoas não fazem ideia, mas quando se apagam as luzes na rua, o turno troca e várias espécies de corujas vivem nas cidades. Além da coruja do mato, a gente tem a suindara, a gente tem a coruja orelhuda e por aí vai. E nas cidades elas têm um papel importantíssimo na predação de roedores. A coruja do mato se alimenta principalmente de insetos, incluindo baratas e outros insetos, mas também às vezes de pequenos roedores como camundongos e por aí vai. Então elas têm esse papel importantíssimo no controle da natureza. É um controle natural de pragas? É um controle natural de pragas que você não precisa ligar e não precisa apagar.
As corujas são também símbolos da sabedoria. E essas corujinhas do mato nos deram uma lição. Quem diria? O que aos nossos olhos era apenas um tronco de uma palmeira morta, sem utilidade. Os olhos de quem enxerga até no escuro viram um berçário da vida. E é bom não se esquecer a lição da escola. Na natureza, nada se perde, nada se forma. Tudo se transforma. A vida dos saguis. Como vivem os primos dos célebres micos-leões? Você sabia que toda a família ajuda a cuidar dos filhotes? É daqui a pouquinho. E aí, já pagou o mico? Aqui a gente não paga, e sim pega imagens de micos. E cada cena... O mico de tufo preto, também chamado de sagui estrela, por causa dessa mancha branca na cabeça, é como se fosse o primo pobre do mico-leão dourado. Quase sempre essa espécie é vista como problema, considerada invasora em vários estados, se bem que não invadiu lugar nenhum. Foi sim introduzida pelo comércio ilegal. Criada como animal de estimação, apesar de ser proibido, ocupou matas e até praças de cidades onde não ocorria. Do sagui sempre se fala como uma praga, né? Ah, porque invadiu aqui, porque invadiu ali e tal. Mas ele deve ter a sua importância aí no meio ambiente, não tem? Independente se ele foi introduzido ou não, ele está ali sendo predado por gaviões, né? Ele está predando insetos, aranhas, ele está se alimentando de frutos e está dispersando sementes. Então ele está exercendo uma função ecológica que outros bichos poderiam não estar fazendo a mesma coisa. Eles se alimentam de insetos na copa das árvores, atacam ninhos, comem ovos, filhotes e raspam os troncos para comer goma. Adoram frutas, principalmente bananas. E como nesse fundo tem várias bananeiras, é bem comum avistá-los aqui. O grupo que aparece nessa área tem 12 indivíduos. Juntos, eles formam uma família muito interessante. E nenhum deles entra no nosso quintal. E não é porque respeitem a cerca, não. Mas existem 3 bons motivos para isso. Zoe e Arya são 2 pastoras. E a chefe delas, Joy, uma Jack Russell. Vamos dizer, terrível. Não suporta os saguis e está sempre alerta. Não tem jeito. Se algum sagui pensa em entrar, é uma correria daquelas. Esses macacos e os cães não vão ser amigos nunca. Mas não houve nenhuma vítima dessa rivalidade, pelo menos até agora. Graças a uma regra. Os macacos de um lado da cerca e os cães de outro. E do lado de cá, com lentes potentes, acompanhamos a rotina dos saguis. Eles são rápidos. Se deslocam com habilidade entre os galhos. Sempre atentos a qualquer movimentação. A principal atividade, encontrar comida. Vocalizam o tempo todo, seja para manter todos sempre por perto, avisar a presença de predadores e até na hora em que estão à procura de alimento. Cuidam um do outro, retirando parasitas.
não deixa de ser um carinho, não é? É importante do ponto de vista de controle de doenças. Mas esses bichos desenvolveram de maneira muito ampla entre os primatas esse processo, esse comportamento de catação como uma ligação social também. Mas é a reprodução dos saguis o que mais impressiona. Demonstra uma família muito unida. Depois de quase 5 meses de gestação, a fêmea tem 2 filhotes, quase sempre gêmeos. Carregar 2 filhotes ao mesmo tempo é sempre complicado. Uma das soluções evolutivas que essa família, que é a única no mundo, encontrou foi exatamente ter outros membros do grupo auxiliando nesse comportamento de cuidar dos filhotes. Então, essa sociedade dos micos ela é muito interessante nesse ponto de vista, porque os irmãos mais velhos, o próprio pai, colabora com esse processo de cuidado com os filhotes. Os pequenos são carregados nas costas. Os filhotes se agarram com força. Com poucos dias de vida, as crias não cooperam muito. Difícil tirar os pequenos das costas. Às vezes é necessário até umas mordidas. Vida de mãe não é fácil mesmo numa família de saguis. Mas dá para cochilar uns minutinhos. Com o crescimento, cada filhote passa a ser carregado por um adulto. Maiores já se acostumaram a trocar de costas. A rotina deles é uma só: se agarrar com segurança, dormir, mamar e observar o máximo possível para aprender alguma coisa. A julgar pelo olhar atento, aprendem rápido. Parecem cheios de vontade de viver. Pouco a pouco, a mãe deixa os pequenos experimentarem os primeiros deslocamentos e acompanha tudo de perto. Com 2 meses, os filhotes se locomovem sozinhos. Já comem, mas ainda vão mamar até os 6 meses de idade. Pronto, a família cresceu. Agora são 14. Nesses tempos de quarentena, até os micos nos mostram que dividir tarefas, cuidar um do outro, são comportamentos familiares que nos tranquilizam e ajudam a enfrentar os desafios da vida. A natureza também nos mostra como a vida é linda, cheia de cores, amores, cantos, sabores e, sobretudo, feliz. Diante da vida, cada um de nós é mesmo um eterno aprendiz. Ainda bem. O Globo Repórter termina aqui. Agora tem cinema especial com o filme De Pernas pro Ar 3. Muito bom! Eu te espero na sexta-feira que vem. Uma boa noite, um excelente fim de semana e, se possível, fique em casa.